Olá, sejam todos muito bem-vindos à aula de número 3 da monitoria da disciplina de anestesiologia do curso de odontologia do Centro Universitário de Goiatuba, Unicerrado. Eu sou o Gabriel, discente do 7º período de odontologia do Centro Universitário de Goiatuba, e todas essas aulas estão sendo ministradas sob orientação do professor Dr. William Eduardo Pirola, tá? Essa aula de número 3 ela vai ser focada nos componentes dos tubetes. Já então vamos dar início à nossa aula. Componentes dos tubetes. Bom, quando a gente fala dos componentes do tubete, a gente tem uma série de componentes extremamente importantes, né? Então a gente tem o próprio sal anestésico, né, que vai variar em 5 sais importantes quando a gente fala da odontologia, né? Que é a lidocaína, articaína, pilocaína, bupivacaína e mepivacaína. A gente também tem a presença de cloreto de sódio, o antioxidante, que no nosso caso é o bisulfito de sódio, água destilada, vasoconstritor e o metilparabeno. A gente observa que tanto o antioxidante, quanto o vasoconstritor, quanto o metilparabeno estão com asteriscos. Por quê? O antioxidante ele só vai estar presente se a gente tiver o vasoconstritor. O vasoconstritor ele não está presente em todos os sais anestésicos. No Brasil, o único sal anestésico que a gente consegue comprar sem a presença de vasoconstritor é a mepivacaína, tá? E o metilparabeno ele só está presente em tubetes plásticos, né? Vale lembrar que o metilparabeno ele está muito associado a reações alérgicas, tá? Ação dos anestésicos. Bom, a ação dos anestésicos locais. Então, os anestésicos locais são compostos químicos que bloqueiam de maneira reversível os potenciais de ação em todas as membranas excitáveis. E o que a gente tem que eles realizam? Eles realizam um bloqueio nervoso não despolarizante. Atenção que isso aqui está de vermelho e negrito porque é algo que cai em concurso bastante justamente desse jeito, que é perguntando qual que é o tipo de bloqueio que eles realizam. É o bloqueio nervoso não despolarizante. E eles impedem de forma reversível a transmissão de informações para o sistema nervoso central, tá? Geralmente abreviado dessa forma, SNC. Bom, já indo de encontro com os tipos de anestésicos locais, a gente tem duas grandes divisões. A gente tem os anestésicos do grupo éster e os anestésicos do grupo amida. Os ésteres foram os primeiros a serem sintetizados, né? A cadeia intermediária deles é dessa forma. E como eles foram sintetizados primeiro, eles são mais prejudiciais, menos seguros e com ação menos efetiva. Por que os amidas são mais eficientes? Porque eles são a evolução dos ésteres. Então, tudo que a gente parte para evoluir, né, é algo que foi elaborado em cima desses para ser melhor, então ele é melhor, tá? Então, ó, são melhores, mais seguros e possuem efeitos mais efetivos. Vale ressaltar também que quando comparados os amidas com os ésteres, os amidas têm um potencial hipoalergênico maior. Não estou falando que não vai dar reação alérgica, vai dar. Só que eles são menos relacionados a casos de alergia quando comparados com ésteres. E a cadeia intermediária também dele é diferente, tá? Bom, voltando um pouquinho para falar dos estéreos, já pegando um pouquinho também do histórico desses anestésicos, então a gente já sabe que eles foram os primeiros a serem desenvolvidos, possuem menor efetividade quando comparado aos do grupo amida. Então, ó, a gente tem sua primeira introdução em 1884 com a cocaína. Vale ressaltar também que a gente teve algumas variantes que saíram da cocaína, né? Em sequência, a gente tem a benzocaína em 1890, a procaína em 1905. A gente também teve a cloroprocaína e a tetracaína também. Em contrapartida, já os do grupo amida, como eu já disse, foram desenvolvidos após os ésteres, têm uma maior segurança, maior efetividade. Como sais amidas sintetizados, o primeiro que a gente teve sintetizado em 1932 foi a dibucaína, em 1948 a nossa lidocaína, 1956 a nossa mepivacaína, 1960 a prilocaína, 1963 a bupivacaína, de 1971 a 1975 a articaína
1997 a ropivacaína e a levobupivacaína em 1998 ou 1999, não me levobupivacaína em 1999. Anestésicos tópicos. Quando a gente fala dos anestésicos tópicos, o principal que vem na mente é a benzocaína, né, o famoso Benzotope. Qual que é a característica deles? Né? A gente vai voltar de novo naquele ponto de que devem ser aplicados sobre a superfície seca, porque é lipofílico, hidrofóbico e etc. Mas a característica legal dele é que ele tem um poder de ação que permite ser aplicado diretamente sobre o tecido e promover anestesia na região. São ideais para aplicação da anestesia local, porque, como eu já disse também, a sua aplicação prévia resulta numa analgesia ali do tecido, então no próprio ato de perfuração da agulha inicial ali naquele tecido superficial, você não vai sentir dor porque a região está anestesiada, tá? Uma característica legal da anestesia tópica é que ela pode ser gerada, né, a partir de refrigeração, pulverização e fricção, né? A refrigeração, creio que é a mais conhecida, né, de aplicar gelo sobre a região para promover a analgesia, a própria fricção também, principalmente atleta, quando fica ferido, enfim, fica friccionando o tecido para diminuir a dor, tá? Como eu tinha dito, o famoso Benzotope, aí, o nosso queridinho, extremamente utilizado. Então, como algumas características, ele possui uma baixa solubilidade em água, pouca absorção pelo sistema cardiovascular. Quanto a reações tóxicas, no caso da superdosagem, a gente tem casos praticamente desconhecidos, relatados. Permanece no local de aplicação por mais tempo. Isso se a gente respeitar, né, aquelas características de superfície seca. Ele é inadequado para injeção, tá? Se ele é tópico, ele é só para ser usado em superfície tópica, tá? Sobre mucosa íntegra. E a gente tem alguns relatos de reações alérgicas quando ele é utilizado de forma prolongada ou de forma repetida. Falando mais uma vez dos anestésicos locais, a gente tem principalmente atualmente todos os sais do grupo amida, quando a gente fala de solução anestésica local, né? Ou seja, que envolve o uso da carpule e da agulha. O primeiro a ser sintetizado e amplamente comercializado foi a lidocaína, em 1948. E o grupo no geral, possui uma menor capacidade de produzir, tá? Que era a versão R, reações alérgicas. O MLA, ele é um composto que ele é a mistura de alguns anestésicos locais. Apesar de ele ser mistura de anestésicos locais, ele é uma substância tópica, tá? Então ele é uma pomadinha que a gente aplica. O MLA, que é a mistura eutética de anestésicos locais, é um composto originado da mistura de lidocaína 2,5% com pilocaína 2,5%. Ele vai ser encontrado na forma de creme ou adesivo para aplicação tópica. Então ele promove anestesia superficial de pele e mucosas, tá? Ele é indicado principalmente para redução de dor antes de punções venosas, pequenos procedimentos dermatológicos e algumas intervenções odontológicas, como em pacientes pediátricos e ou com medo de agulhas. A sua aplicação ela é indicada, né, 1 hora antes do procedimento. Seu efeito ali é de 1 a 2 horas, o seu pico máximo o seu pico máximo ocorre ali depois da aplicação de 2 a 3 horas. E ele ainda dura de 1 a 2 horas após a remoção. Então, o seu tempo de ação é bem grande, tá? Lidocaína tópica. Então, a gente também tem, além, né, do MLA, que é a junção da lidocaína e da prilocaína, que são sais amidas, tópico, que é para ser usado de forma tópica, né, no caso do MLA, EMLA. A lidocaína tópica, ela também é um sal do grupo amida que pode ser usado de forma tópica. Então, ela vem nesse formato de pomada, né? A gente tem um baixo índice de reações alérgicas relacionadas com ela. A sua dosagem máxima é de 200 mg. Pode ser encontrado na forma de aerosol, pomada, adesivo e solução em diferentes concentrações, tá?
Já falando mais especificadamente dos sais anestésico, então, já falando aqui um pouco dos sais anestésicos, essa tabelinha, pessoal, vocês vão ver ela bastante agora na disciplina, que ela é um resumo de todos os sais anestésicos, dos 5 principais que a gente usa na odontologia. Então, ela traz aqui dados da articaína, da prilocaína, da lidocaína, da mepivacaína e da bupivacaína. Esse CV aqui quer dizer com vasoconstritor e esse SV aqui quer dizer sem vasoconstritor. Lembra, no Brasil o único sal anestésico que a gente encontra sem vasoconstritor é a mepivacaína. É o único que a gente vai encontrar no Brasil, tá? Então vamos lá. A articaína, quais são as características dela? Primeiro, ela é o sal anestésico de maior porcentagem que a gente tem. Ela é encontrada em 4%. Seu tempo de latência é de 1 a 2 minutos. O tempo de latência, pessoal, não sei se vocês já viram em farmácia ainda, mas é o tempo que ela demora para fazer efeito. Então, para fazer efeito, ela demora de 1 a 2 minutos, tá? Seu tempo de ação, que é o tempo de efeito máximo dela, é de 235 a 265 minutos. Sua metabolização, gente, isso aqui é extremamente importante, tá? É onde ela é metabolizada. É aqui que vocês vão começar a desenvolver o raciocínio clínico de vocês, tá? A articaína, ela é metabolizada no fígado e no plasma sanguíneo. O plasma sanguíneo, ele traz um dado interessante, tá? Excretado nos rins, e a sua dosagem máxima é 7 mg por quilo, que dá ali em torno do máximo de 500 mg, que fazendo a continha vai dar 6 tubetes ao máximo. Pessoal, então, se ela é metabolizada no plasma sanguíneo, o que a gente tem que lembrar? Quem tem distúrbio sanguíneo. Nesse caso, eu estou falando especificamente de quem tem anemia, tá? Outra coisa, se ela é metabolizada no plasma sanguíneo, o que origina do sangue? O leite materno. Então, quando a gente está falando de lactantes também, a gente tem que dar maior atenção para o uso desse sal. A gente tem que evitar nessas situações. Então, na anamnese, lembra, se a paciente relatar que ela tem bebê, que ela está amamentando, vamos evitar. Se o paciente relatar que ele tem distúrbio sanguíneo, no caso de anemia, vamos evitar também. Então, tudo isso a gente vai descobrir onde? Na anamnese, tá? Mas a gente tem que saber desse fato, a gente tem que saber onde ela é metabolizada. Agora vamos para a prilocaína. A prilocaína ela é encontrada na dosagem de 3%. Seu tempo de latência é de 2 a 4 minutos. Seu tempo de ação é de 60 a 190 minutos com o vasoconstritor. A sua metabolização, outro dado interessante. Da mesma forma que a gente fez um raciocínio clínico na articaína, a gente vai ter que fazer aqui. Ela é metabolizada no fígado e no pulmão. E excretada também nos rins. Sua dosagem máxima é de 6 mg por quilo, que dá um máximo ali de 400 mg, fazendo a conta, dá cerca de 7 tubetes. Pessoal, a prilocaína ela é uma das mais fáceis de memorizar. Prilocaína começa com P, então ela é metabolizada no pulmão. Se ela é metabolizada no pulmão, o que eu vou me atentar? Se o paciente é fumante, e quando eu falo de fumante, entra também se o paciente usa vape, usa narguilé, cigarro num contexto geral. Se ele põe qualquer coisa para dentro do pulmão que não seja oxigênio, você vai ter que dar uma evitada de usar ela. Não só isso, se o paciente for asmático, se ele tiver qualquer pneumopatia, que ele vai relatar onde, na anamnese, você vai evitar ela porque ela é metabolizada no pulmão. E se ela é metabolizada nesse órgão, se o paciente tem algum problema relacionado a esse órgão, ele já está muito comprometido para receber mais um estresse, tá? Então, vamos se atentar a isso. Ó, articaína, plasma sanguíneo. Prilocaína, fígado e pulmão, tá? Lidocaína. A lidocaína a gente encontra ela tanto de 2, tanto de 3%. O seu tempo de latência ele vai variar, tá? Conforme o autor. No Malamed ele relata de 2 a 5 minutos. No autor Eduardo, né, ele relata de 3 a 4 minutos. Lembra que eu falei que no Brasil a gente encontra só a mepivacaína sem vasoconstritor, mas aqui, como essa tabela não é nacional, né, envolve o Malamed nela, ele relata que a lidocaína sem vasoconstritor tem um tempo de ação de 5 a 10 minutos, enquanto com vasoconstritor ele é de 60 a 200 minutos. A lidocaína é metabolizada apenas no fígado, excretada nos rins,
E a sua dosagem máxima é de 4,4 miligramas por quilo e uma dosagem máxima de 400 miligramas, que eu não tenho o total por tubetes porque vai variar conforme a porcentagem dela. Se ela tiver uma porcentagem menor, vai precisar de mais tubetes do que se ela tiver uma porcentagem maior, no caso da de 3%. A lidocaína, ela é legal a gente falar dela porque é como se fosse o anestésico padrão ouro, que na maioria das situações ele vai servir para quase todas, né? A gente tem que se atentar às especificidades de cada caso, porque quando a gente for falar das propriedades desejáveis e ideais, a gente vê que não é bem assim, né? A própria articaína tem algumas características mais ideais, enfim, ou até mesmo a bupivacaína, que é o que seria o sal ideal, mas ele tem um tempo de ação muito longo. Já falando agora da mepivacaína, ela pode ser encontrada nas dosagens de 2 e 3%. Lembrando que é o único sal anestésico que a gente acha sem vasoconstritor no Brasil é a mepivacaína. E seu tempo de latência é de 3 a 5 minutos. Quando a gente compra ela com vasoconstritor, ela é de 100 a 165 minutos o tempo de ação. Quando a gente compra ela sem vaso, é de 40 minutos de ação. A metabolização dela também é restrita ao fígado, assim como na lidocaína, excretada nos rins. A sua dosagem máxima é de 4,4 miligramas por quilo e o máximo é de 300 miligramas. Aqui também não tem a conta do máximo de tubetes, porque vai variar conforme se for 2 ou 3%. E por último, mas não menos importante, a gente tem a nossa querida bupivacaína, que ela é encontrada na dosagem apenas de 0,5%, porque ela é forte para dedéu. Seu tempo de latência é de 6 a 10 minutos. Seu tempo de ação em 0,5% é de 600 a 715 minutos, para vocês terem noção do poder de efeito dela. Metabolizada também no fígado, excretada nos rins. A sua dosagem máxima é de apenas 90 mg ou 1,3 mg por quilo, que dá um total de 9 tubetes. Bom, gente, o que eu tenho que frisar aqui? Lembrar a porcentagem de cada uma. Então, a articaína é a maior, a prilocaína é restrita a 3%, a lido e a MEP varia de 2 a 3%, e a BUP é a de menor dosagem de 0,5%. Qual que tem o maior tempo de ação? Bupivacaína. Qual que tem o menor tempo de ação quando a gente fala que tem vasoconstritor? É a prilocaína. Não, quando a gente fala de maior tempo de ação com uso de vasoconstritor, é a mepivacaína, e também com não uso de vasoconstritor, a gente vai ter no Brasil só a mepivacaína. Se atentar também aonde ela é metabolizada, todas serão metabolizadas no fígado, com exceção de duas, que além de ser metabolizada no fígado, é também metabolizada em outro órgão. A articaína, que é metabolizada no plasma sanguíneo, e a prilocaína, que é metabolizada no pulmão. E todas, sem exceção, são excretadas nos rins, tá? Esses são os pontos que a gente tem que levar dessa aula. Onde elas são metabolizadas, que é um ponto extremamente importante na nossa anamnese. A dosagem, qual que é maior, qual que é menor. Qual que é o maior tempo de ação, qual que é o menor tempo de ação. E também um ponto importante, que é a que tem um menor tempo de latência, que é a articaína, de 1 a 2 minutos, tá? Então, vamos lembrar desses pontos. Aqui a gente tem a fórmula química, a fórmula estrutural química, né, de cada sal anestésico, a lidocaína, a prilocaína, a mepivacaína e a articaína. Vocês estão vendo que cada uma dessas aqui tem essa bolinha no meio? Essa bolinha é o famoso anel aromático, e a única que não tem ela é a articaína. E isso é um dado muito importante, por quê? A articaína, diferente das outras, ela tem na sua composição o enxofre, que é representado pela letra S, tá? E como eu já disse, ela não tem um anel aromático. E, Gabriel, o que tem a ver ela ter enxofre na sua composição? Bom, mais uma vez na anamnese, você vai perguntar ao paciente se ele tem alergia a sulfa ou ele tem alergia a frutos do mar, que são duas características relacionadas com o enxofre, tá? Então, assim, pergunta às vezes o paciente se ele tem alergia a frutos do mar ou então a camarão, enfim, que a gente vai evitar essas circunstâncias por conta do potencial de alergia, tá? Relacionado justamente à presença do enxofre na sua composição. Um outro dado importante, mas que a gente vai dar mais atenção, acho que na próxima aula, inclusive,
são a dos vasoconstritores. Pessoal, no mundo, o único lugar que a gente vai realizar alguma operação sem vasoconstritor é no livro e, tipo, numa situação extremamente específica, porque a quantidade de riscos relacionados com a ausência do vasoconstritor é muito maior que quando comparado com a sua presença, tá? Por quê? Primeiro, a gente tem o fato do seguinte: o próprio sal anestésico ele tem uma ação vasodilatadora, então ele aumenta o calibre do vaso sanguíneo e aumenta o fluxo sanguíneo da região. Se a gente tem um fluxo maior de sangue, a gente tem que o sal anestésico ele vai sair mais rápido daquela região, porque a gente tem mais sangue circulando. Principalmente quando a gente fala de uma cirurgia, esse sal anestésico ele vai estar indo para o corpo, ele vai estar saindo ali pelo próprio pela própria abertura de tecido que você fez, pelo próprio corte do tecido que você fez. E aí, como forma de contornar esse efeito, né, ocasionado pelo sal anestésico, a gente tem a introdução dos vasoconstritores, tá? Justamente para contornar essa vasodilatação resultante do vaso, resultante do sal anestésico, e também para promover um aumento no tempo de ação do anestésico, né? Porque vocês viram lá, por exemplo, a mepivacaína sem vaso é tipo 40 minutos. Com vaso é de 160 a 200 minutos, se eu não estiver enganado. Ou de 100 a 160 minutos. Enfim, o tempo de ação é muito maior, tá? E, querendo ou não, os riscos também são menores, porque a gente tem menos sangue sendo liberado, menos sangue circulando ali na região, levando menos anestésico para o corpo. Então, assim, o vasoconstritor, a gente sempre vai optar pelo uso do vasoconstritor, tá? Porque ele vai promover um tempo de ação maior, um controle hemostático maior e, consequentemente, o paciente ele vai se sentir melhor, ele vai se sentir mais seguro, porque a gente vai ter uma menor perca de sangue, entendeu? Pro próprio cirurgião é mais adequado, é melhor se realizar um procedimento com maior controle de sangramento, enfim, é bem mais positivo quando a gente analisa dessa perspectiva, tá? Então, assim, sempre que possível a gente vai usar vasoconstritor, tá? Somente em uma situação extremamente específica que a gente vai pensar em não usar. Mas, assim, é mais questão de livro mesmo. Quando a gente fala de aplicações dos sais anestésicos, a gente tem aplicações de bloqueio, que a gente vai ter um efeito mais demorado, e a gente também tem a aplicação infiltrativa. Lembrando, gente, infiltrativa é quando a gente está falando lá da região mais terminal possível, que a gente injeta ali uma quantidade específica de anestésico, enquanto a opção de bloqueio é quando a gente vai lá na raiz do nervo e bloqueia aquela região. Por que, que o efeito é mais rápido na infiltrativa do que na de bloqueio? Porque na de bloqueio você vai na raiz do nervo e vai injetar uma solução, uma quantidade maior de anestésico, tá? Respeitando ali todos os princípios que a gente tem de ponto de punção correto, ponto de referência, aspirar 2 vezes, enfim, do que na região infiltrativa, que é uma região terminal, então a gente aplica uma quantidade até menor também, acaba influenciando no tempo de ação das duas, tá? Um ponto extremamente importante que a gente já está caminhando, inclusive, para o fim da aula, é a methemoglobinêmia, tá? Esse aqui é um... Então, pessoal, a methemoglobinêmia é uma característica extremamente importante que, para a gente entender ela, de fato, a gente vai ter que voltar na fisiologia, né? Isso aqui é pura fisiologia, porque é um mecanismo do corpo. Bom, a gente pode ver que aqui eu trago para vocês 3 sais anestésicos que são apresentados relacionados com esse fato. Só que principalmente eu quero dar atenção à prilocaína e à benzocaína. A prilocaína do grupo amida e a benzocaína do grupo éster. A lidocaína é muito pouco relatada. Esse risco, gente, não é, por exemplo, usei prilocaína vai acontecer, não. É um risco que existe, mas ele está principalmente associado com questões de sobredosagem, superdosagem, enfim. Bom, então, lembra que eu falei que a gente vai voltar em fisiologia? Então, a gente tem a hemácia, e a hemácia possui hemoglobina, que é a sua proteína, e a hemoglobina ela tem em sua composição o ferro, esse que permite a ligação de oxigênio. O ferro, esse,
que quando está no estado de F2+, ou ferroso, ele pode se ligar ao oxigênio. Então, o F2+, ele sempre atrai oxigênio. Qual que é o normal do corpo? Pega e libera esse oxigênio para difusão tecidual. Enfim, o oxigênio é importante para o corpo, tá? No entanto, quando ele é oxidado, ele vira o ferro 3+, que é o ferro férrico. Esse ferro férrico ele não tem capacidade de ligar ao oxigênio, tá? Ou seja, ele não consegue levar o oxigênio para onde ele precisa levar. Com isso, a gente tem aqui onde entra os anestésicos, né? Principalmente a prilocaína e a benzocaína. Na sua composição, né, durante a sua metabolização, enfim, eles podem gerar um subproduto. Subproduto esse que é a ortotoluidina. Essa ortotoluidina, ela meio que pode exceder a produção de metahemoglobina redutase. Que essa metahemoglobina redutase, ela tem como função transformar o ferro férrico em ferroso, tá? Então, numa situação normal, para vocês entenderem, numa situação normal, a gente tem metamoglobinemia no corpo. Tem uma porção ali que é comum para se ter no corpo. Mas por que ela é comum de ter no corpo? Porque todo esse processo acontece, porque a gente tem as hematoglobinas redutases que vão lá e transformam esse ferro 3+, no caso é o ferro, em ferroso, que aí promove de novo aquela passagem de oxigênio, tá? O que acontece no caso da metamoglobinemia é que simplesmente esse processo fisiológico é meio que burlado, estressado, enfim, deixa de funcionar da forma que ele devia funcionar e a gente tem uma maior presença de ferro 3+, do que ferro 2+. Em resumo, é isso. Então, ó, vamos lá de novo, passinho por passinho, para entender como que isso funciona. Então, ó, a gente tem a hemácia, dentro da hemácia a gente tem a hemoglobina, que é a proteína responsável pelo transporte de oxigênio. Por que ela é responsável pelo transporte de oxigênio? Porque ela tem na sua composição, que ela tem dentro dela, o ferro no seu estado ferroso, que é o ferro 2+, que vai permitir essa ligação do oxigênio na hemoglobina, nessa proteína. Beleza. Porém, contudo, entretanto, todavia, esse ferro 2+, ele é oxidado. Tá? Quando ele é oxidado, ele vira o ferro 3+, que é o ferro férrico, tá? E esse ferro férrico, esse ferro 3+, ele não tem capacidade de transportar oxigênio. Como ele não tem capacidade de transportar oxigênio, ele é a famosa metahemoglobina. Ele é a metahemoglobina, tá? Só que aí, isso é o que acontece normalmente no corpo. Quando a gente tem a presença de um sal anestésico em grande quantidade, no caso da prilocaína e da benzocaína, no seu ato de metabolismo, principalmente quando a gente fala da prilocaína, a gente tem a presença de um subproduto, ou seja, quando ela é metabolizada, a gente tem a produção de um subproduto, que é a ortotoluidina. Essa ortotoluidina, ela oxida a hemoglobina, que no caso do F2+, para F3+, e leva à formação excessiva de metahemoglobina, ou seja, as metahemoglobinas redutases, as hemoglobinas redutases, na verdade, que a gente tem, não são capazes de suprir todas as metahemoglobinas que a gente tem. Então, a gente tem um acúmulo maior de metahemoglobina no corpo do que de hemoglobina, tá? E quando a gente tem essa capacidade maior, o corpo não consegue fazer essa quebra de conversão. Então, a gente tem um acúmulo dessas metahemoglobinas e com esse acúmulo de metahemoglobina, que é a célula que não consegue levar o oxigênio para onde ela tem que levar, para os tecidos, a gente tem como resultado uma hipóxia tecidual. Essa hipóxia tecidual, né, quando um caso bem severo assim, a gente pode ter resultado de cianose, que é o corpo do paciente ficar azul. Então, assim, é uma situação que merece bastante atenção. Por quê, principalmente?
Porque ela acontece muitas vezes após 2,5 a 3 horas, ou seja, 2 horas e meia a 3 horas após o procedimento. Ou seja, nisso o paciente está em casa, tá? Então, é uma situação que a gente tem que se atentar. Porque é uma situação de risco, porque o corpo dele não está transportando oxigênio para onde ele deveria estar. E é uma situação de risco, pessoal. Então, é por isso que a gente faz os cálculos anestésicos, tá? Para que a gente não envolva o paciente numa situação de sobredosagem, tá? Acho que consegui sintetizar, tá, para vocês. Acho que não deu para entender de primeira, mas volta o vídeo e tenta entender. Mas o princípio é que quando a gente tem essa situação de metemoglobinemia, a presença de metemoglobina é maior do que a presença de hemoglobina. Em resumo, é isso, tá? E é um problema por quê? Porque essa célula, porque esse ferro, essa metemoglobina, ela não consegue transportar oxigênio, tá? E o oxigênio é fundamental para o corpo, certo? Ué. Então aqui tem um resumo de tudo que eu já falei, que é a metemoglobinemia origina de uma hemoglobina não funcional que foi oxidada, mudando sua configuração de ferro M do estado ferroso F2- para o férrico. Essa condição reduz o suprimento de oxigênio para os tecidos, uma vez que o M férrico de metemoglobina não se ligam a esse composto resultando em cianose. Bom, pessoal, então a gente chega ao fim aqui de mais uma aula, dessa terceira aula. Aguardo vocês para a próxima, que creio eu seja sobre os sais anestésicos ou fisiologia da dor, não me atento, mas fiquem atentos. Espero que estejam todos gostando, né? Estejam acompanhando, espero que eu esteja ajudando, né, também. Essa parte da metemoglobina, gente, da metemoglobinemia é uma parte bem complexa, bem chatinha, mas vai vendo o vídeo que dá certo, tá? Então, até a próxima, galera. Tchau, tchau.